O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, toma decisão importante em relação à situação envolvendo o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, dentro do clube de regatas do Flamengo. Será que realmente, de fato, há uma possibilidade do Marcos Braz deixar o clube? A gente vai falar sobre isso. Inclusive, o Rodolfo Landim assumiu toda a responsabilidade neste momento do futebol do Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre o interesse de 3 clubes no nosso centroavante Pedro aí que está no radar de 3 clubes do futebol inglês. Hugo Souza, rapaz, Hugo Souza causou uma polêmica após curtir uma publicação de um vídeo do ex-jogador Neto. Vídeo esse, né, em tom de provocação ao Flamengo pela perca do título da Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle. Hugo Souza foi questionado por torcedores rubro-negros e inclusive foi às redes sociais pedir desculpas pela curtida que deu aí, o like que deu lá no vídeo do Neto em provocação ao nosso Mengão queridão. O atacante Bruno Henrique volta a treinar junto com o grupo, já recebeu alta, a gente vai falar sobre isso, que é muito importante, esse retorno do nosso atacante Bruno Henrique. Vou falar sobre o próximo jogo do Flamengo, clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, no próximo domingo, dia 5. Temos novidades, então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre o próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Vasco, no próximo domingo, dia 5, às 18h30, horário de Brasília, pela 10ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca de 2023. Lembrando que para esse jogo, o Flamengo pode aí ser campeão da Taça Guanabara sem entrar em campo. Isso porque o Flamengo hoje tem 23 pontos. O segundo colocado é o Fluminense, com 19 pontos. O Fluminense precisa de 4 pontos para alcançar o nosso Mengão queridão. Só restam 2 rodadas, né? A 10ª e a 11ª rodada. O que acontece? No sábado, o Fluminense joga contra o Bangu. E se o Bangu ganhar do Fluminense, o Flamengo já é campeão simbolicamente da Taça Guanabara. Entra contra o Vasco no Maracanã no próximo domingo, já sendo campeão. Se caso o Fluminense vença no sábado, o Flamengo vencendo o Vasco no domingo, o Flamengo também é campeão da Taça Guanabara. Flamengo e Vasco fazem aí o primeiro clássico do ano entre os 2 clubes, acontece no próximo domingo. E para esse jogo já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, né? Foi colocada uma carga de 70 mil ingressos para essa partida e até o momento já foram mais de 50 mil ingressos comercializados e vamos torcer por mais uma vitória do nosso Mengão queridão, né? Tirar essa zebra que está rolando aí em cima do nosso Flamengo. Vamos afastar essa zebra que é muito importante para o nosso Mengão queridão. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique, porque depois de vários meses entregue ao departamento médico, o atacante Bruno Henrique recebeu alta médica e já treinou junto com o grupo nesta quinta-feira. Por meio de suas redes sociais, o Flamengo divulgou imagens do treinamento dessa quinta-feira com o nosso atacante Bruno Henrique em campo. Na publicação foi vista a presença do atacante junto com o plantel rubro-negro. E o Flamengo escreveu o seguinte: o nosso rei da América, Bruno Henrique, recebeu alta médica e iniciou nesta quinta-feira, dia 2, os trabalhos com a preparação física do Flamengo. É o BH de volta com o grupo e o retorno cada vez mais próximo, escreveu aí o mais querido em suas redes sociais. Vamos torcer aí para dar tudo certo e o Bruno Henrique esteja logo aí de volta, né? Sendo aí relacionado, jogando pelo nosso Mengão queridão, que isso é muito importante. Por se falar no momento que o Flamengo vem vivendo, a zebra que vem acontecendo com o nosso Flamengo, já são 3 títulos, né, jogado fora. Flamengo aí perdendo a Supercopa, sendo vice para o Palmeiras. O Flamengo sendo eliminado de forma precoce no Mundial de Clubes para o Al Hilal da Arábia Saudita. O Flamengo perdendo a Recopa na última terça-feira para o Independiente del Valle. E em contrapartida, meus amigos, o ex-jogador Neto, né, foi lá, publicou um vídeo de forma provocativa ao Flamengo, provocando o Flamengo pela perca do título da Recopa Sul-Americana. E nada mais, nada menos, foi lá o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza, que foi titular na era de Paulo Souza, depois com a chegada do Dorival Júnior, ficou encostado, deu lugar ao Diego Alves, depois
né, com a chegada do Vitor Pereira agora, o Hugo Souza ficou agora na terceira opção e o Neto foi lá, publicou um vídeo em provocação ao Flamengo, né, com um suco que leva o mesmo nome do time do Equador, e o Hugo Souza simplesmente foi lá e deu like, curtiu, né, o vídeo do Neto, em provocação ao nosso Flamengo, que não caiu bem para os torcedores do Flamengo, que demonstraram irritação de verdade com o atleta Hugo Souza. E por meio das redes sociais, utilizando aí mais precisamente o Twitter, Hugo Souza respondeu a um torcedor que havia postado um print sobre o like do goleiro à publicação provocativa de Neto. O goleiro disse: "Que loucura, irmão, eu realmente não vi o que era a postagem e foi sem querer, estava ontem no Maracanã apoiando meus companheiros na torcida, mas infelizmente as coisas não saíram como esperávamos. Estou chateado, assim como todos do elenco, e jamais desrespeitaria o clube", né? Escreveu aí, respondendo a um torcedor, o goleiro Hugo Souza. Será que de fato o Hugo Souza não está aí chateado com o Flamengo? Foi lá e curtiu a publicação do Neto? Ô Hugo Souza, quem paga você, se realmente você fez isso, né, por pura sacanagem, quem paga você é o Clube de Regatas do Flamengo, não é o Neto, não é outro clube qualquer não, é o Clube de Regatas do Flamengo. Tem que respeitar a instituição que é o Clube de Regatas do Flamengo, o manto sagrado. Fica só a dica aí pra você, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola, isso porque 3 clubes da Inglaterra estão de olho no nosso centroavante Pedro, mesmo apesar desse momento conturbado que o Flamengo vem vivendo dentro das 4 linhas, alguns jogadores ainda estão se destacando dentro do elenco. E um desses é o nosso centroavante Pedro, artilheiro, né, do Mundial de Clubes, artilheiro nato do nosso Mengão queridão. Pedro vem sendo monitorado por 3 clubes do futebol inglês. Segundo as informações do jornalista Ekren Kono, Pedro está sendo observado por Aston Villa, Everton e West Ham da Inglaterra, os 3 clubes aí da Inglaterra. No entanto, é importante frisar que até o momento nenhuma das equipes mencionadas fizeram propostas pelo atleta. O intuito principal dos times é acompanhar o desenvolvimento de Pedro no decorrer da temporada e com o atacante mantendo o alto nível e em busca do jogador na janela de transferência de verão que ocorre no meio do ano. Segundo as informações do jornalista Ekren Kono, Aston Villa, Everton e West Ham, os 3 clubes da Inglaterra estão monitorando a situação de Pedro e vai acompanhar o jogador até a próxima janela de transferência. Caso Pedro mantenha realmente esse desenvolvimento, né, no decorrer da temporada, as propostas devem chegar na mesa do Flamengo e a gente, é claro, né, tá de olho na situação desses nossos atletas que estão sendo cobiçados pelo futebol europeu, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz, porque nos últimos dias a torcida do Flamengo vem pedindo a demissão do vice-presidente de futebol Marcos Braz com má empenho em contratações nos últimos dias. O vice-presidente de futebol Marcos Braz vem sendo bastante questionado, inclusive por alguma ala dentro da diretoria do Flamengo. Mas o presidente Rodolfo Landim bateu o martelo e tomou uma decisão importante sobre o futuro do vice-presidente de futebol Marcos Braz. O presidente Rodolfo Landim, em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira do All Sport, ele falou o seguinte: "Eu e Marcos entramos nisso juntos no início de 2019 e vamos estar juntos até o final de 2024, a menos que ele não queira e me peça para sair. Ele é um grande colaborador. Se tem algo errado no futebol do Flamengo, a responsabilidade é minha. Ele faz um excelente trabalho. Discute comigo as opções que temos e me assessoras nas decisões a tomar", disse o presidente Rodolfo Landim em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira. Já em relação ao técnico Vitor Pereira, o presidente Rodolfo Landim deu total apoio ao português para seguir no comando do Flamengo. Essa informação que temos, inclusive os jogadores sabem que Landim deixa claro nos bastidores que Flamengo apoia totalmente o técnico Vitor Pereira. Então assim, cara, o Landim assumindo, né, assumindo toda a responsabilidade, como ele mesmo deixou claro
para o jornalista Mauro César Pereira. Ele falou o seguinte: se tem algo errado do futebol do Flamengo, a responsabilidade é minha, deixando claro aí, né, assumindo toda a responsabilidade, tirando aí das costas do Marcos Braz, do diretor executivo Bruno Spindel, que também, né, faz parte dessa mangataba toda aí de contratações. E agora o presidente Rodolfo Landim assumindo toda a responsabilidade e batendo o martelo sobre a permanência tanto de Vitor Pereira como também do vice-presidente de futebol Marcos Braz. O que você achou sobre essas palavras do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo, sempre trazendo as informações atualizadas do nosso Mengão Queridão para deixar você sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.